Hoje vamos realizar então nessa propriedade leiteira uma análise da conformação funcional de uma vaca leiteira. Nada mais é de comparar esse animal aqui com o modelo ideal, com o tipo ideal da vaca leiteira. Nessa avaliação nós vamos ver os pontos fortes e os pontos fracos nas características de tipo, para visualizar maior rentabilidade, maior funcionabilidade, maior vida produtiva das vacas. As características iniciando então pela força leiteira. A primeira característica de força leiteira, que tem um peso de 22% no total da vaca, a primeira característica é a estatura da vaca, que nós observamos do solo até essa passagem entre o lombo e a garupa da vaca. Por exemplo, essa vaca aqui é uma vaca alta, 1,47 m. A segunda característica que nós analisamos em força leiteira é a característica de nivelamento de linha superior. Vai da região, é um nivelamento entre a região posterior do animal, sai da onde foi observado a estatura, até o nivelamento de linha superior. Nós queremos que ele seja 3 centímetros mais alto na frente, do posterior para o anterior 3 centímetros. Isso é característica, nós damos o nome de nivelamento de linha superior. A próxima característica na força leiteira é profundidade corporal. Aqui nós temos a região do dorso da vaca e o lombo da vaca. Nós queremos que essa característica, nesse ponto de interseção, nesse ponto médio, sai e vai uma linha imaginária que vai até o osso externo da vaca. Essa característica nós damos o nome de profundidade corporal de vacas leiteiras. A próxima característica é a característica nós chamamos de angulosidade na vaca leiteira, nada mais é que o espaçamento entre as costelas. Quanto maior o espaçamento, é a angulosidade da vaca leiteira, quanto maior o espaçamento, maior as aberturas entre as costelas posteriores e as costelas anteriores, maior a angulosidade tem na vaca. Na verdade, se o criador quiser, ele pode observar pelo triângulo, esse triângulo formado aqui. Isso aqui nós damos, quanto menor esse triângulo, maior angulosidade. Essa costela, a última costela, ela tem que ser direcionada indo para o sistema mamário anterior. Essa é a característica de maior peso, de maior importância dentro da força leiteira, chamada angulosidade. A segunda mais importante é a abertura de peito. Essa região aqui, entre os membros anteriores, nós damos o nome de abertura de peito. Então essa característica é a segunda mais importante na conformação de vacas leiteiras. Conformação, então, força leiteira é aquela capacidade da vaca produzir muito leite e ao mesmo tempo ter uma vida produtiva saudável e longeva. Essa é a característica força leiteira, que hoje tem um peso de 22%. A próxima seção da vaca, ou o próximo composto da vaca, é o quadro de garupa da vaca, que tem um peso de 10% na vaca leiteira. No caso, a primeira característica é nivelamento de linha superior, nivelamento de garupa. Nós queremos que desse osso a esse osso, do ilho para o isco, tenha um caimento de 5 centímetros. É o desejável, nivelamento de 5 centímetros, nivelamento de garupa. E, ao mesmo tempo que nós observamos o nivelamento de garupa, nós observamos a largura de garupa, que é observada deste ponto a esse ponto. Nós queremos que as garupas sejam largas para facilitar o momento do parto. Então, no caso dessa vaca, tem aí aproximadamente 24 centímetros, uma garupa extremamente muito larga. Isso vem facilitar o parto. Então, largura de garupa, nivelamento de garupa. A próxima característica que está relacionada com a garupa é a força lombar. As vértebras lombares, está aqui, essa região do lombo, nós queremos que o lombo das nossas vacas seja igual a esse, bastante forte. Queríamos até que esse tivesse um pouquinho mais de altura nessa ossatura desse animal, ele sendo um pouquinho mais alto do que a ponta do ilho. Então, esse é o quadro de garupa. Então, esse aqui vale 10% no peso da vaca. Força leiteira, garupa. A próxima seção ou composto na avaliação de uma conformidade de uma vaca funcional de uma vaca leiteira é pernas e pés. Então, aqui na visão lateral, nós temos a curvatura na visão lateral. Isso aqui nós damos o nome de curvatura. Nós não queremos que a vaca tenha pernas nem reta, nem extremamente curva. Nós queremos que a vaca tenha uma perna intermediária. Essa região nós damos o nome de arreto. Então, nivelamento, curvatura na visão lateral da vaca. Todas essas características estão na vaca e estão na prova dos touros também. A próxima característica é ângulo de casco. Nós analisamos esse ângulo tem que ser 45 graus, ângulos alto de preferência, mostrando aqui esse ângulo entre a muralha do casco e a sola do casco,
um ângulo de 45 graus. Então, queremos que ele seja alto para que a vaca diminua o risco de claudicação da vaca, de se machucar andando. A próxima característica é o talão, nessa região do pé da vaca. Nós queremos que ele seja alto, aproximadamente aí 5 centímetros. Ele tem uma relação com o ângulo de casco, mas quanto mais alto, melhor esse profundidade de talão, significa que as nossas vacas têm menor risco de serem descartadas. Esse é pernas e pés no composto total, vale 26% na pontuação final das vacas leiteiras. A próxima característica, e que tem o maior peso, com certeza, é o quê? É o sistema amário, onde nós mexemos de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes. E quais são essas características do sistema amário? Com um peso de 46% na avaliação final. A primeira é a altura de ubre posterior, a distância entre a ponta da vulva onde termina a glândula mamária. Essa é uma vaca que foi ordenhada agora há pouco, mas ele termina aqui. Então essa é a altura de ubre posterior. E ao mesmo tempo nós medimos aí a largura do ubre posterior. Tem que ser largo, quanto mais alto, mais largo, maior capacidade de enchimento do sistema mamário. Altura, largura. Próxima característica, suporte central, o ligamento mediano, passando, quanto mais crivado, quanto mais bem marcado for esse ligamento, mais forte ele for, mais sustentabilidade dá o sistema mamário. Então isso aqui nós chamamos de ligamento mediano ou suporte central. Uma das mais importantes características do sistema mamário, que os criadores não podem deixar de observar, é a profundidade de ubre, que é a distância da ponta do jarrete até o piso do ubre, até onde ele termina. Esta distância aqui nós damos o nome de profundidade. Para uma vaca de terceira cria, essa distância desejável é de 10 centímetros. No caso aqui, nós estamos analisando uma vaca de quinta cria, né? Então queremos que essa distância seja, na vaca de terceira cria, de 10 centímetros é o desejável. Então isso é profundidade, uma das características mais importantes. A outra é colocação de tetos posteriores, para facilitar a ordenha. O desejável é que seja bem centralizado nos quartos. Essa está um pouco para o centro demais. Ele poderia estar melhor nessa posição. Então, colocação dos tetos posteriores. Uma característica também importante é a textura do ubre. É onde nós sentimos se esse ubre tem glândulas de secreção, macio, o ubre tem que ser macio, e a gente observar que ele está cheio de leite, e não de carne lá dentro, tecido carnudo, né? Então, esse tem que ser bem macio, tanto nos quartos posteriores, como nos quartos anteriores também. Continuando o sistema mamário, a característica hoje que tem maior importância é a inserção anterior do ubre, que nada mais é do que a pele que sai dos quartos anteriores e vem se inserir na barriga da vaca, no abdômen do animal. Então essa aqui nós damos o nome de inserção anterior. Quanto mais resistência, mais dificuldade, ou quando a vaca caminha, ela esteja bem grudado, isso significa que ele é forte. Isso dá mais longevidade e vida produtiva para as vacas leiteiras. Menor risco de mastite e de descarte. Ao mesmo tempo, nós olhamos comprimento de tetos, que é observado nos tetos anteriores, o desejável 5 centímetros, que é o caso dessa vaca aqui. Bem formado, cilíndrico e com 5 centímetros de comprimento. Desejável, ideal, é o caso disso aqui. E ao mesmo tempo, nós olhamos outra característica, que é a posição dos tetos anteriores. Ele tem que ficar bem centralizado no quarto para facilitar a ordenha. Todas essas características, elas estão inseridas dentro de um contexto que tem o quê? Herdabilidades, quer dizer, isso é passado de pai para filho, isso, os touros transmitem isso, as mães transmitem isso. A avaliação de conformação de vaca leiteira. Ao mesmo tempo, o classificador, então, ele medindo essas vacas, ele tem um score biológico, que vai de 1 a 9. Bem, ele pega, então, estatura, se ela é alta, ele põe 7, 8, 9 pontos. Nivelamento, profundidade, ele vai dando pontos para essa vaca e vai fechando a seção. Por exemplo, essa vaca aqui, se você for, nós analisando ela, pontuando ela, ela vai ser muito boa na estrutura de força leiteira, ela vai ser muito boa na questão de garupa, pernas e pés. Pela idade dela, pelo desgaste dela, uma vaca de quinta cria vai ser considerada boa para mais, a muito boa também. E o sistema mamário é um sistema mamário muito funcional, muito bom. Então essa aqui é uma vaca que na pontuação final, o classificador com certeza irá dar uma categoria para ela, uma classe para ela de vaca classificada muito boa, 87, 88 pontos.